Durante a maior parte da história humana, o dinheiro foi algo pesado no sentido mais literal possível. Ouro, prata, cobre e outros metais preciosos eram extraídos da terra, fundidos, cunhados e depois transportados com enorme esforço físico. Quanto maior a riqueza, maior o peso que ela representava. Comerciantes cruzavam continentes carregando sacos de moedas, caravanas precisavam de guardas armados apenas para proteger dinheiro, e grandes transações exigiam logística complexa e tempo. A riqueza estava presa à matéria. Se não pudesse ser tocada, pesada e guardada, simplesmente não era considerada real. Essa visão moldou civilizações inteiras durante milhares de anos, até que alguém ousou propor algo impensável, que o valor pudesse existir sem metal. A ideia de dinheiro feito de papel parecia absurda, quase ofensiva. Como algo tão frágil poderia representar riqueza? Como um simples pedaço de papel poderia substituir metais raros, duráveis e universalmente desejados? O que sustentava o dinheiro metálico não era apenas sua utilidade, mas a confiança psicológica que ele transmitia. O ouro não rasgava, não queimava facilmente, não desaparecia. O papel, por outro lado, parecia tudo aquilo que o dinheiro não deveria ser. Ainda assim, foi exatamente essa ideia improvável que mudaria o curso da economia mundial para sempre. Essa revolução começou longe da Europa, muito antes de o Ocidente sequer cogitar abandonar moedas metálicas. Na China medieval, especialmente durante as dinastias Tang e Song, o comércio crescia em ritmo acelerado. As cidades se expandiam, as rotas comerciais se multiplicavam e o volume de transações aumentava de forma constante. O problema era simples, mas grave. Não havia metal suficiente para sustentar aquela economia em expansão. As moedas de ferro usadas na época eram pesadas, volumosas e difíceis de transportar em grandes quantidades. Para os comerciantes, carregar dinheiro tornava-se um risco constante e um enorme obstáculo logístico. Diante dessa dificuldade, mercadores começaram a buscar soluções práticas. Em vez de transportar moedas por longas distâncias, passaram a depositá-las em casas comerciais confiáveis, recebendo em troca um recibo escrito que indicava o valor guardado. Esse papel não tinha valor próprio. Era apenas uma promessa de pagamento. Mas, aos poucos, algo inesperado aconteceu. Esses recibos começaram a circular. Pessoas passaram a aceitá-los como pagamento, confiando que poderiam trocá-los pelo dinheiro real quando quisessem. Sem perceber, os comerciantes haviam criado um novo tipo de dinheiro, baseado não na matéria, mas na confiança. Esse foi o momento em que o dinheiro começou a se separar fisicamente do valor que representava. O papel não precisava mais acompanhar o metal. Bastava simbolizá-lo. Essa mudança, aparentemente simples, foi uma das mais profundas da história humana. O dinheiro deixou de ser apenas um objeto e passou a ser um conceito, um acordo coletivo, uma crença compartilhada de que aquele pedaço de papel representava algo real. O governo chinês rapidamente percebeu o potencial dessa inovação. Durante a dinastia Song, o Estado assumiu o controle do sistema e passou a emitir oficialmente as primeiras notas de papel da história, conhecidas como jiaozi. Essas notas eram grandes, ricamente detalhadas e protegidas contra falsificação com selos e assinaturas oficiais. O governo garantia seu valor e decretava que deveriam ser aceitas como meio de pagamento. Pela primeira vez, um Estado afirmava que um pedaço de papel tinha o mesmo poder que o metal. O impacto foi imediato e profundo. O comércio se acelerou, as transações ficaram mais simples e grandes volumes de riqueza puderam circular com facilidade inédita. A economia chinesa floresceu como nunca antes. O papel moeda libertou o comércio do peso físico do dinheiro e permitiu uma expansão econômica sem precedentes. No entanto, essa inovação trazia consigo um risco invisível. Diferente do metal, o papel podia ser criado com extrema facilidade. Bastava tinta, papel e autoridade. Com o tempo, a tentação de emitir mais dinheiro tornou-se irresistível. O governo começou a imprimir notas em quantidade superior à riqueza real que possuía para sustentá-las. A promessa escrita no papel passou a representar não o valor existente, mas o valor desejado. Quando a quantidade de dinheiro cresceu mais rápido do que a confiança da população, o sistema começou a ruir. Os preços subiram, a inflação corroeu o poder de compra e as pessoas passaram a desconfiar das notas.
A história chinesa do papel moeda se tornou uma sucessão de avanços brilhantes seguidos por colapsos dolorosos, todos causados pelo mesmo erro: excesso de emissão. Apesar desses colapsos, a ideia não desapareceu. Ela atravessou séculos e continentes. No século XIII, Marco Polo descreveu com espanto um império inteiro funcionando com dinheiro de papel, algo inimaginável para os europeus da época. Na Europa medieval, a ideia parecia loucura. O dinheiro era metal, e qualquer coisa diferente disso era vista como fraude. Ainda assim, o mundo estava mudando. O comércio internacional crescia, as viagens aumentavam e o transporte de grandes quantidades de metal tornava-se cada vez mais impraticável. Foi nesse cenário que os bancos europeus começaram a reinventar o conceito do papel moeda. Comerciantes depositavam ouro em bancos e recebiam certificados de depósito. Esses certificados eram mais leves, mais seguros e mais práticos do que carregar metal. Aos poucos, começaram a circular como dinheiro. Assim como na China séculos antes, o papel passou a representar riqueza guardada em outro lugar. Mais uma vez, o sistema funcionava porque as pessoas confiavam. Com o tempo, os bancos perceberam que nem todos os clientes retiravam seu ouro ao mesmo tempo. Isso levou à criação do sistema de reservas fracionárias, onde os bancos passaram a emprestar mais dinheiro do que possuíam fisicamente. O papel passou a representar não apenas o ouro existente, mas o ouro prometido. Enquanto a confiança permanecia, o sistema prosperava. Quando a confiança se abalava, o colapso era inevitável. O papel moeda moderno atingiu seu ápice no século XX, quando os países abandonaram definitivamente o padrão ouro. O dinheiro deixou de ser lastreado em metal e passou a ser sustentado exclusivamente pela confiança no Estado que o emite. Nascia o dinheiro fiduciário, um sistema onde o valor existe porque todos concordam que ele existe. Não há ouro, não há prata, apenas crença, leis e autoridade. Esse modelo permitiu um crescimento econômico sem precedentes. Governos puderam financiar guerras, infraestrutura, programas sociais e crises com rapidez. Mas também abriu espaço para endividamento excessivo, inflação e crises financeiras globais. O papel moeda mostrou ser uma ferramenta poderosa, capaz de construir e destruir economias inteiras. Hoje, o dinheiro já não é mais papel. Ele vive em telas iluminadas, circula como dados em servidores espalhados pelo planeta, atravessa fronteiras na velocidade da luz e muda de mãos em frações de segundo. Ainda assim, sua essência permanece a mesma de séculos atrás. O dinheiro não possui valor próprio, não carrega significado intrínseco, não vale por aquilo que é, mas pelo que acreditamos que ele representa. Ele existe porque confiamos. Confiamos nos sistemas, nas instituições, nas regras invisíveis que sustentam essa engrenagem global. A invenção do papel moeda foi o primeiro grande rompimento com a ideia de que riqueza precisava ser matéria. Foi o momento em que o dinheiro deixou de ser peso e passou a ser promessa, deixou de ser metal e passou a ser conceito. Um experimento ousado, arriscado e profundamente revolucionário, que desafiou séculos de crenças e abriu caminho para todas as formas de dinheiro que viriam depois. Um experimento que não apenas mudou a economia, mas transformou a relação da humanidade com valor, poder e confiança, e que, silenciosamente, continua moldando o destino do mundo até hoje.